CGTP intersindical. Portanto, o documento procura, sobretudo, penso eu, expressar aqueles que estão preocupados com o futuro do sindicalismo português e com o futuro da CGTP, portanto, e por isso pode ser, e pelo menos é a interpretação que eu faço, considerado como um alerta, quer dizer, no sentido de dizer se esta tendência que limita, digamos, a capacidade de expressão, o debate aberto, o respeito pelas opiniões contrárias e pelas opiniões que estejam em minoria, porque isso é extremamente importante, não é? O respeito pelas minorias, porque, enfim, geralmente foram as minorias que foram quase sempre, pelo menos nas fases iniciais dos novos movimentos transformadores da sociedade, foram eles que foram os principais portadores da novidade, e é por isso que mesmo quando a sociedade, ou quando a maioria, por vezes não está ainda preparada para entender, digamos, e para seguir as propostas de algumas minorias, é preciso respeitar essas minorias, ainda que elas, de facto, não sejam representativas da maioria. E é por isso que nós dizemos que o debate é importante, e é por isso que nós dizemos que a democracia representativa não é tudo, é preciso debater as ideias, e, portanto, sem um debate aberto de ideias, nunca será possível que as minorias passem a ser, mais tarde, maiorias e, democraticamente, digamos, induzirem mudança, induzirem viragens importantes na história. O autor faz também, e contribui bastante, o livro contribui bastante para nós, a partir dele, podermos pensar a realidade do movimento sindical antes e depois do período da Guerra Fria, antes e depois da queda do Muro de Berlim, antes e depois da vigência do regime soviético, não é? E, portanto, se a proximidade que desde sempre existiu, não só da parte da CGTP, mas da parte de muitas outras correntes internacionais, em relação à Federação Sindical Mundial, portanto, que vem do campo soviético, durante esse período, certamente se compreende, e se até, porventura, aqueles que têm um passado, na sua experiência de vida, um passado de militância à esquerda, entendem certamente essa necessidade e esse olhar cético relativamente àquilo que foi um certo sindicalismo reformista, mercantilista e sempre muito mais predisposto a negociar e a aceitar condições impostas pelas entidades patronais e pelos seus representantes ou pelos governos e pelos Estados. E, portanto, compreende-se que, enquanto pairou no ar a possibilidade, pelo menos enquanto utopia, pelo menos enquanto possibilidade, repito, de se poder vir a construir um modelo radicalmente diferente daquele que temos, um modelo socialista, enquanto existiram experiências que, pelo menos até os anos 80, para os mais bem intencionados, eram modelos exemplares da vigência de uma sociedade socialista, na prática, e foram, em muitos aspectos, também se deve dizer, embora não, talvez nos principais, naquilo que diz respeito à defesa das liberdades e direitos humanos, mas, portanto, se compreende essa opção por uma maior afinidade com a Federação Sindical Mundial e com o campo soviético, a partir do momento em que esse modelo entrou em desmoronamento, não é? O campo estava aberto e muito mais propício para que houvesse, de facto, um debate também mais democrático em busca de novas perspectivas, de novas possibilidades e de novas opções no campo sindical. Por isso, a Confederação Mundial de Trabalhadores e a CISL, passaram a ser cada vez mais possibilidades em aberto de aproximação. Mas até à década de 80, pelo menos, qualquer filiação internacional que viesse a ocorrer, como diz o autor, por parte da CGTP só poderia ter sido na Federação Sindical Mundial, já que eram os trilhos dessa federação que a CGTP prosseguia.
Bem, outra parte do livro situa-se e, digamos, remete-nos mais para a atualidade e procura fazer um balanço da profunda mudança que ocorreu nas sociedades nas sociedades industrializadas, sobretudo, a nível nacional e a nível internacional. Portanto, quer o desmantelamento dos velhos modelos fordistas da organização do trabalho e da organização da sociedade, quer a terceirização das sociedades, os impactos cada vez maiores das novas tecnologias, o crescimento das classes médias, a importância crescente do setor público na força de trabalho, a importância das políticas sociais em diversas áreas, desde a educação à saúde, passando pelo poder local, sobretudo no caso da nossa sociedade. E, portanto, o crescimento da administração pública acrescentaram complexidade, acrescentaram heterogeneidade, e com o declinar lento, mas progressivo, da velha classe operária, qualquer sindicalismo de classe teria que, a dado momento, começar a refletir o que é hoje o sindicalismo de classe e se, a partir de finais dos anos 80, esse sindicalismo de classe poderia ser a mesma coisa que tinha sido até aos anos 70. E, portanto, se nós recorrermos àquilo que é o conhecimento disponível de especialistas, enfim, do mundo inteiro nestas áreas, facilmente se reconhece que, a dado momento, o debate no campo sindical e em alguns setores, enfim, da organização também político-partidária, o debate a esse nível, digamos, não evoluiu, esbarrou com dificuldades e com obstáculos. Eu suponho que na sociedade portuguesa e da parte da esquerda portuguesa, e falo aqui esquerda no sentido mais plural que queiramos, a experiência da queda do Muro de Berlim não deu lugar a uma reflexão genuína, aberta e não preconceituosa, fosse em que sentido fosse. Eu acho que as dificuldades que são retratadas no campo sindical a partir deste livro, na minha opinião, também resultam muito desse déficit de reflexão e de debate aberto sobre o que foi a experiência do socialismo. Eu compreendo que no imediato pós-1989, 90, seria difícil, e seria certamente difícil, e foi, não só difícil, foi impossível para aqueles que durante muitos anos pugnaram pela defesa de um modelo que afinal, enfim, que se revelou, no mínimo, que não era exatamente aquilo que se pensava. Compreendo que naqueles anos subsequentes fosse difícil uma reflexão distanciada, objetiva e crítica. Mas depois de passados já, enfim, mais de 20 anos, já havia mais que espaço e oportunidade para que esse balanço fosse feito. E já agora deixem-me acrescentar, não quero alongar-me excessivamente, que